Bhagavate Vasudevaya. Om Namo 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 Bhagavate Vasudevaya. Então hoje é um dia muito auspicioso. Hoje é o Avirbhava Mahotsav, grande festival de Parecimento, e Gadadhara Pandita aqui. Então, Gadadhara Pandita, muito importante para nós, né? Porque ele é Radharani, né? Radharani em Kali Yuga. Então, em Kali Yuga, Gadadhara representa Radharani, né? O Bhava de Radharani. Então, a gente vai ler alguns trechos, né? Falar alguma coisinha sobre Gadadhara Pandita, que é um tato assim, bem difícil de ser compreendido, né? Entretanto, vamos lá, né? Diz que ele nasceu em Bangladesh, bom, atual Bangladesh, Gadadhara. Incrível, né? Tudo nasce em Bangladesh. Isso é uma coisa muito incrível. Ele nasceu em Belet Gram, atualmente é Bangladesh, assim como um espaço da Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, Bhakti Daita Goswami Maharaj, Narottama Das Thakur, Vansidas Goswami Maharaj, tudo em Bangladesh hoje. Bangladesh, os devotos nem podem, né, ficar lá praticamente, né? São perseguidos. Inclusive até Gurudev falou, né, que o espaço da Bhakti Vibhuti Bodhana, ele fala que não está podendo ir mais lá, né, está muito perigoso. Então ele nasce no dia de lua escura, né? Aqui agora, lua escura, no mês de Vaishaka, e ele também desaparece no mês de lua escura. Então, Sri Samaraj ele explica que esse era como a lua escura, né? Por exemplo, quando ele desaparece na lua escura, e essa ausência de lua, né, na visão de Sri Samaraj, significa o sofrimento, né? Porque Gadadhara ele viveu uma vida assim muito sofrida, né? Porque imagina, ele sempre querendo, né, estar com Mahaprabhu, mas no início Mahaprabhu era Nimai. Nimai era um problema, né, porque ele não queria saber dos devotos, né, Nimai. Assim, ele estava só, ele quando via um devoto, ele via os devotos, ele ia ali e ele acabava desafiando os devotos. Ele era muito versado em Nyaya, né, em lógica, em Nyaya Shastra, e ele sempre querendo falar de tópicos assim muito nada a ver, né, de um devoto. Então Gadadhara era vizinho de Nimai Pandita, né, vizinho. E ele quando via Nimai, ele ficava assim, ele ficava bravo, né, porque falava, nossa, por que ele não é um devoto? E Gadadhara era um devoto desde a sua infância, né? Assim, ele sempre foi devoto, claro. E Mahaprabhu também, né? Só que Mahaprabhu estava fazendo esse passatempo de um pandita, né? E aí ele fez muitas travessuras, enfim. Então se diz que todo mundo adorava Nimai, menos os devotos. Os devotos não gostavam de Nimai, por causa disso, né? Então seu pai era Madhava Mishra, pertencente a Kashyapa Gotra, né? E sua mãe era Ratna Devi. E aos 12 anos eles se mudaram para Navadvip, né? E a mãe dele, as famílias, né, tinham uma relação muito forte na família de Gadadhara Pandita com a família de Chaitanya Mahaprabhu, né, Nimai Pandita, né? Ela como se fosse, se diz que ela é como se fosse uma irmã, né, de Satimata. E se diz que Mahaprabhu Nimai dormia com Gadadhara Pandita, assim, nessa idade, assim, mais ou menos, né? Ele era um ano mais novo que Mahaprabhu, e eles eram companheiros de estudo. Gadadhara, ele nunca se casou, né? Ele sempre foi um brahmachari. Inclusive, quando Mahaprabhu foi para Jagannatha Puri, né? Aí Nimai pensou, vou tomar sannyasi. Então ele tomou Kshetra Sannyasi, que acho que é uma coisa mais difícil de se tomar, né? Kshetra Sannyasi. Porque, por exemplo, você é um sannyasi, né? Eu sou um sannyasi, tudo bem, mas você vai pregar, então você vai lá para Belém tomar açaí. Qual é o objetivo para Belém? Tomar açaí. Aí você prega, fala uma coisinha, né?
Aí você vai pro Chile, aí vai comer figo, né? Tipo assim, vou comer figo no Chile. Então, assim, você prega um pouquinho, fala um pouquinho, mas você come um monte de figo, né? Assim né? Mas Kshetra Sannyasi significa, por exemplo, se eu tomo Kshetra Sannyasi, né? Eu até já pensei nisso, né? Mas eu nunca tomei, graças a Krishna, não sei. Você não pode sair de um local. Então, aqui, por exemplo, se eu tomo Kshetra Sannyasa aqui em Vrindabhumi, eu não posso sair de Vrindabhumi, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Tem que morrer aqui, ser Kshetra Sannyasa. Aí tem festival lá, não, você está aqui, Kshetra Sannyasa. E Gadadhara, ele foi e tomou Kshetra Sannyasa. Quer dizer, você pode sair, mas quando você sai, você tem que voltar antes do sol se pôr. Então, por exemplo, eu quero lá em Bependi, não sei porque. Eu tomei Kshetra Sannyasa, quero em Bependi fazer alguma coisa no médico, mas eu tenho que voltar antes que o sol se põe. Esse é o voto, né? E Gadadhara tomou esse voto. Aí ele falou assim, não, eu vou tomar Kshetra Sannyasa, porque o Mahaprabhu foi para Puri, Jagannatha Puri, quando ele tomou Sannyas. Então Gadadhara falou, eu vou tomar Kshetra Sannyasa. Ele tomou Kshetra Sannyasa, né? E começou a adorar a deidade, né? De Tota Gopinata, enfim. E nesse momento foi quando Mahaprabhu saiu de Jagannatha Puri, que ele foi pregar, né? Ele teve fazendo seus passatempos de pregação. Aí Gadadhara queria morrer. E Gadadhara falou, não, eu vou junto com você. Mahaprabhu muito estrito, né? Acharya Lila, assim, como ele é muito, né? Ele falou, não, você toma o Kshetra Sannyasa, você não pode. Aí começou uma batalha entre eles, né? E ele falou assim, não, ele falou, Gadadhara falou assim, não, tô nem aí pro meu voto, não tô nem aí, eu vou quebrar meu voto para estar com você. Aí ele insistiu muito, no final Mahaprabhu convenceu ele, né, de uma maneira ou de outra, de não segui-lo, né? Isso, então ele foi sempre Brahmachari, depois tomou Kshetra Sannyasi, nunca se casou, né? Diz que Tota Gopinata, ela foi encontrada como... Ali era um jardim muito... Ainda é um jardim, né? Mas era um jardim assim grande, assim, bem grande, e escavando eles encontraram a deidade, né, de Tota Gopinata. E eles... Bom, aí, em algum momento Gadadhara começou a adorar a deidade, eu não sei qual momento. Mas ele começou a adorar a deidade, e a deidade, ele, como ele vai ficando muito... Por exemplo, porque ele era um ano mais novo. Mais novo ou mais velho? Mais novo. Que Chaitanya Mahaprabhu. É um ano mais novo que Mahaprabhu. Mas quando ele toma sannyas, ou seja, quando ele toma Kshetra Sannyasi e decide ficar ali, ele começa a adorar a deidade. Mas quando Mahaprabhu Mahaprabhu partiu, foi embora, né? Aí diz que Gadadhara, ele ficou tão triste, que o corpo dele se encurvou todo, assim, ficou todo encurvado, né? Ele ficou como um velhinho, ele ficou um velhinho mesmo, né? Claro que isso é uma lila, né? A gente entende que é uma lila. E ele ficou velhinho e ele não conseguia botar a guirlanda na deidade, né? Não conseguia. Aí a deidade se sentou. Então é a única deidade de Radha Krishna que estão sentadas, né? Sentadas. E se você faz um suborno com o Jari, ele vai mostrar para você tem que ser no Mangala, né? Aí ele vai mostrar para você o buraquinho do joelho, assim, onde dizem que Chaitanya Mahaprabhu entrou. Diz que Mahaprabhu entrou essa é a teoria. Bom, existem outras teorias, mas essa é uma das teorias aceitas, né? Que Mahaprabhu entra no joelho, né, da deidade, né? Então foi, né? Agora a diferença entre o caráter deles aqui está explicando. Um era muito extrovertido e outro era muito introvertido. Então Mahaprabhu, embora era muito extrovertido, fazia piada, brincar com todo mundo, né? Já Gadadhara era muito tímido, modesto. Diz que César Amaral explica que Gadadhara era como a sombra, né? A sombra ele ficava como uma sombra, né, atrás de Mahaprabhu. E aí César Amaral explica também que o coração, ou seja, o que sobrou da devastação do coração de Srimati Radharani, né, que você se viu para a lama nessa separação, isso é Gadadhara. Né? Gadadhara é o que sobrou, é o final, é a devastação do coração de Radharani. Né? Depois do terremoto, uma coisa assim, depois da devastação, o que sobrou, isso é Gadadhara Pandita. Então, assim, ele
Aí que fala, né, que o Mahaprabhu estava muito apegado a esses estudos de Nyaya, gramática, e Gadadhara era Vaishnava desde o nascimento, e ele tinha muitas qualidades bramínicas, né, Gadadhara. E claro, com uma certa timidez em relação a Nimai. E sempre que Nimai desafiava ele para um debate filosófico, Gadadhara se retirava e mostrava uma submissão natural a Nimai. Ou seja, eles ficavam esperando quando Nimai vai deixar de ficar fazendo essa palhaçada. Era uma coisa assim. Quando ele vai deixar de ficar desafiando a gente? Porque ele era assim, ele chegava e falava para Gadadhara Pandita, ele falava um verso, explicava um assunto de uma maneira, Gadadhara tentava, né, debater um pouquinho, né, assim, e aí Mahaprabhu via e falava a mesma coisa ao contrário, e ficava com esse malabarismo verbal, e isso não agradava a Gadadhara Pandita. Agora, claro, depois que ele recebeu a iniciação de Ishvara Puri, diz que ele voltou como um louco. Foi isso, né? Ele recebeu, inclusive tem lá é um Bhakti-taco, né? Ele fala assim, né? Ele fala uma canção dele que ele fala quando o Mahaprabhu quando Nimai, né, vai e toma a iniciação de Ishvara Puri, ele fica falando, né? Que mantra você me deu, Gurudev? Agora eu me tornei um louco, né? Um louco. Aí Ishvara Puri fala, é o Mahamantra, né? O Mahamantra. Ele sai e ele volta. E quando ele volta de Gaya, ele volta completamente modificado, assim, e tudo para ele era. Inclusive ele agora ele só ensinava através de Krishna. Então tudo ele botava o nome de Krishna, tudo era o nome de Krishna. Ele ia ensinar uma parte de gramática, a parte de Nyaya, ele botava Krishna. Os estudantes que apreciavam muito, né, os seus ensinamentos ficaram desgostosos com isso e foram para conversar com o professor de Nimai Pandita, que era o professor de gramática de Nyaya. Quem sabe o nome dele vai ganhar um chocolate. Não. Ninguém sabe. Quem? Guru Gangadas, né? Gangadas. Bom, eu falei errado para ninguém lembrar, para não ter que dar chocolate para ninguém. Gangadas. Gangadas, ele era o professor de Nimai, e ele falou, olha, vem cá. Eles reclamaram para Gangadas, né? Falaram, Nimai agora ficou louco. E ele falou assim, não, então tá. Chamou o Nimai e falou, Nimai, para com isso, ensina eles de uma maneira correta. Porque você agora é devoto, você tem que inventar coisa, e seu pai não era devoto, e seu avô não era devoto, eles eram professores, bons professores, então não inventa coisa. Mas Nimai, assim, mais Mahaprabhu, ele ficou doido mesmo. E aí tem um momento que ele agarra assim o peito, né? Porque perguntaram, e fala assim, ele fica, Krishna, cadê Krishna? E aí, nesse momento, o pessoal falam para ele assim, ele está no seu coração também, não precisa ficar doido, não. Aí ele pega, começa a rasgar o peito. Aí Gadadhara vai e segura Mahaprabhu, né? Aí se diz que... porque Gadadhara ele não manifestava esse aspecto de... Por isso que fala que Gadadhara é Chandravali, né? Porque é muito submisso, né? Muito, né, recatado. Mas nesse momento, ele parece que aí que ele manifesta o aspecto de Lalita. Então, Gadadhara é Lalita também. Imagina, é Radharani, é Lalita, é Chandravali. Tá difícil, né? Não me pergunte por quê. É difícil demais, porque essas imagens é um tato muito difícil. Em alguns momentos ele mostra um bhava de Lalita. E Lalita é brava, né? Lalita é brava. Assim. Quando alguma coisa acontece com Radharani, Lalita vai e quebra o pau. Ela não quer deixar Krishna entrar no Kund, ela fica brava, isso é Lalita, né? E então... Sim, aí Satimata falou assim, Gadadhara, não deixa Nimai sozinho, por favor, fica com ele o tempo todo. Você consegue acalmá-lo, né? Então ele começa a... Enfim, é essa loucura de Mahaprabhu, né? Não, é Nimai mesmo, né? Nimai. Quando ele era professor
Assim, ele recebeu o nome de Mahaprabhu quando? Quando? Quando ele tomou sannyasa, ele recebeu o nome de Mahaprabhu? Não, se Krishna Chaitanya. Se Krishna Chaitanya. Aí tá. Se Krishna Chaitanya. Então, quando ele aceitou o nome de Mahaprabhu, quem sabe? Depois do Quê? Depois do Ele lembrou, depois de um debate. Eu contei isso esses dias, né? Um debate com Keshava Kashmir, não é isso? Ele derrotou Keshava Kashmir, aí depois a deusa Sarasvati que deu esse nome para ele. Falou, ele é Mahaprabhu. Ele é Mahaprabhu. Porque ele estava triste, né? Keshava Kashmir tinha perdido. Ele estava triste, mas eles foram lá, né? Keshava Kashmir, você sabe dessa história, eu já contei, mas é tão linda. Keshava Kashmir chega lá para debater, porque ele era o cara mais fera dos debates na lógica, Nyaya, Shastra. E aí, de repente, ele chega lá para debater porque para ele ser considerado o melhor dos melhores, ele tinha que ele tinha que ir a Nova Dweep e derrotar os eruditos de Nova Dweep. Quando chegou o Keshava Kashmir, todo mundo ficou morrendo de medo, saíram correndo, né? Os pânicos saíram correndo, ficaram escondidos lá na casa, assim, ninguém queria debater com ele, né? E aí chega, aí eles pensaram, vamos mandar ele para Nimai. Por quê? O Nimai é um garoto. E se Nimai perde para ele, perdeu para um garoto, não vai ter adianta nada. Agora, se Nimai ganha, imagina, até os garotos de Nova Dweep conseguem derrotar, né? Aí a gente vai ficar muito famoso. Então ele foi. E ele foi lá e ele falou, aí eles falaram para ele, se você quer, vai, debate com o nosso professor de sânscrito, que ele está lá no Ganges lá. Aí quando ele chegou lá, ele viu um garoto. Ele falou, eu debater com um garoto, com esse bebê aqui? Ele ficou assim, né? E ele muito orgulhoso. E nesse momento, a Nimai chegou e falou, a Nimai estava fazendo piada, né? Fazendo piada com os meninos lá, com seus amigos, fazendo piada. Aí ele falou, não, então, vamos... Aí o Nimai chegou e falou assim, Pandita, você chegou... Ela falou assim, brincando, falou assim, faz uma glorificação para Ganga, né? Fala alguma coisa de Ganga, faz uma poesia. Então ele foi e ele falou 100 versos, assim, 100 versos, assim, ele fez uma poesia em 100 versos, imagina, em sânscrito, assim, foi 100 versos, ele falou de Ganga de todo jeito. Aí nesse momento, o pessoal, ele falou assim, ficou orgulhoso, né? Aí o Nimai falou assim, no verso 64, né, eu vejo tais ornamentos, né, e também tais defeitos gramaticais. Aí ele pensou, o quê? Ele lembrou do verso 64? Como é isso? E como ele conseguiu achar defeitos no meu verso? Aí Nimai foi e falou sobre isso, né, assim, né? Eu não me lembro muito bem. Está no Chaitanya Charitamrita. E aí, nesse momento, ele falou, nossa, incrível. Ele ficou assim como... Aí falou para ele, olha, vai para casa, descansa um pouquinho. Porque os meninos queriam zombar dele, né? Queriam tirar a onda dele. Mas não deixou. Ele falou assim, não, vai para casa, está muito cansado. Aí ele foi. Ele ficou assim, nossa, como eu perdi. E aí ficou. Aí chegou lá, começou a orar para Sarasvati, assim, orar para Sarasvati. E Sarasvati se manifestou para ele, não sei se foi em sonho ou numa visão mesmo. Falou assim, olha, você foi derrotado por Krishna mesmo. Krishna mesmo. Ele é Mahaprabhu. Mahaprabhu. Aí foi que Mahaprabhu recebeu esse nome, né? Então tá. Então... Acho que na semana passada você falou do... Então Gadadhra, ele foi o primeiro que viu as transformações de amor de Mahaprabhu, né? Ele estava lá, né, vendo tudo isso, né? Então assim, quando Mahaprabhu começar a cantar, né? Porque Nimai, né? Ou seja, quando Mahaprabhu ele manifesta seus êxtases mesmo, isso é em Gambira, né? Um local assim muito, né, especial, né? Ele está isolado de todo mundo, né? Mas mesmo ali em Nova Dweep também ele está manifestando os seus êxtases. Alguns êxtases ele manifestou. E Gadadhra estava ali, né? E Mahaprabhu falou para ele, olha, Gadadhra, você é muito afortunado. Desde a tua infância, tua mente estava fixa nos pés de lótus de Krishna. Enquanto eu estava perdendo minha vida em atividades humanas, né? Porque, né, eu estava lá só estudando, né, ensinando, né?
Então se diz que Gadadra ele é tão íntimo de Mahaprabhu, né, porque ele é a origem de Shakti Tattva, ou seja, Radharani, né, origem de Shakti Tattva. E ele tá presente, né, nessas lilas de Mahaprabhu em Nova Dvipa. Então, por exemplo, se uma pessoa quiser experimentar Madhura Rasa, tem que se abrigar em Gadadra. Não tem jeito de você experimentar Madhura Rasa se você não se abriga em Gadadra. Por isso é muito especial. Então isso, ele aparece em Amavasya, que é isso que está acontecendo hoje, né? A lua escura, né? E se diz também que ele desaparece durante essa temporada do verão sufocante, né? Lua escura também. Então, o que os acharyas explicam é que o Mahaprabhu ele tomou vantagem, né, de Gadadra e ele coloca Gadadra numa posição negativa, assim, completamente negativa, né? O que significa isso? Significa que Gadadra ele estava disposto a ficar nessa posição assim como uma sombra mesmo de Mahaprabhu, né? Ou seja, então se explica que ele foi saqueado, ou seja, toda a riqueza de Gadadra ficou saqueada, nas palavras de Cesara Maharaj, né? E ele ficou assim como uma sombra, assim, tentando conter Mahaprabhu, ou seja, vivendo por Mahaprabhu. Imagina, era Dharani. Ali era Dharani. Era Dharani e Mahaprabhu está ali e eles não podem estar juntos, ou seja, eles estão juntos, mas não podem, porque eles estão justamente no papel de sádakas, assim. Então é uma coisa assim bem poderosa mesmo, né? Então aqui ele está explicando aqui que as características de Rukmini, né, estão em Gadadra, como eu falei, né? Porque ele é considerado sóbrio, paciente, bem atencioso, né? Então se diz que ele é um avatar de Rukmini também. Então ele é Gadadra e avatar de Rukmini. Por a gente ver, né? O Krishna, né, por exemplo, quando começa a conversar com o Rukmini, a gente lembra do Bhagavatam, ele está conversando com o Rukmini, ele fala, olha, você devia ter se casado com Shishupala, né? Porque eu contei ontem, né? Que Rukmini foi sequestrado por Krishna, mas ela estava prometida a Shishupala. Ele falou, você devia ter se casado com Shishupala, ele ia ser muito melhor, ele ia cuidar muito mais de você. Eu tô com um monte de esposas, eu tô pensando nas golpes, eu não paro de pensar nas golpes. Porque o Mahaprabhu estava dormindo, de repente eu começava a falar o nome de Irado, o nome de Lalita, ele ficava assim, né? E mas as rainhas, né, ficavam, né, tristes, né? E ele fala, e Rukmini, ela começava a ouvir isso, assim, ela ia perdendo ela ia ficando assim como pálida, então ela começava a mexer o pé assim na terra, assim, ela não falava nada, baixava a cabeça e de repente, pum, desmaiava, assim. Aí Krishna ia lá, falou, não, brincadeira, acorda aí, né? Então, assim, essa rainha, né, essa rainha de Dwarka, Rukmini, ela se diz que é Chandravali, né? Esse aspecto assim, de submissão, de estar sempre, né? Radha chuta o pau da barraca. Radha é paulada. Radha é briga, ela fica, né? Ela expulsa Krishna. Radha e Lalita juntos, assim, elas tocam fogo mesmo. Elas são assim. O humor delas é diferente, né? Então fala que Rukmini tem uma atitude dakshina, uma atitude defensiva, assim, né? Tolera tudo, né? Tudo ela é bem assim, né? Aceita tudo mesmo. E Radharani tem uma atitude vama, né? Vama é uma atitude agressiva. Radharani é briga. Já Rukmini é submissão, né? Então, assim, então quando o Mahaprabhu saqueia o espírito de Radharani, ou seja, quando ele tá ali, né, que é essa atitude de natureza vama, assim, de natureza rebelde, né, então ele fica, Gadada ele fica comparado a Rukmini. Então é Rukmini, não é isso?
A testemunha passiva, então é passivo, ele tolera tudo, ele olha. Então Gadadra, quando o Mahaprabhu está lá falando os versos, e está estudando e fazendo esses passatempos de ser um pandita, Gadadra só fica olhando e chorando, e falando, ai meu Deus, assim, quando ele vai se tornar um devoto, né? E Mahaprabhu ele falava, olha, vocês estão assim, mas um dia eu vou ser devoto, eu vou ser o melhor devoto de todos, Mahaprabhu falava. Aí Gadadra falou, nossa, como ele é orgulhoso, como é que ele está falando isso, né? Mas né? Ele falou, vocês vão ver, quando eu for devoto, vou ser o melhor de todo mundo, né? E então, assim, aí se explica, né, que como a Radharani é bem passiva, né? Perdão, como Rukmini é bem passiva, né? Isso representa, Gadadra representa isso, assim, em praticamente, né? Todo lila, mas é Radharani, entende? É que é o problema, era Radharani, só que tem esse humor de Rukmini, né? Então se diz que nas famílias de Gauranga e Gadadra, como eles eram muito próximos, Gadadra estava sempre perto, né? Então ele participou de jogos aquáticos, né? Bom, eles sempre brincavam lá, né? Bom, enfim, no Ganges deve ser isso, né? E quando Mahaprabhu ele manifestou Mahaprakasha, ou seja, lá em Srivasanga, então no momento Mahaprabhu ele manifesta, né, a sua forma, né, a sua forma original, assim, ele começa, né, mostrar quem ele é mesmo, né, que Mahaprabhu é uma encarnação oculta, mas em algum momento ele, depois que Chankasi, né, quebrou a Mirdanga, né, Mahaprabhu ele vai manifestar essa forma, né, depois que ele derrotou Chankasi. Então, no Srivasanga, ele manifesta o Mahaprakasha, e ali ele começa, e todos ali se aproximam, né, dele, né, enfim. E aí se diz que, claro, porque o que acontece? Foi um momento que ele se manifesta e ele também começa a manifestar as identidades dos seus associados, né? Porque todo mundo estava assim, falando assim, nossa, Mahaprabhu, Nimai. Bom, ele é Deus. Ele é Deus. Eles chegaram a essa conclusão, que ele era Deus. Em um momento eles chegaram à conclusão que ele era Deus. Mas aí eles pensaram, bom, se ele é Deus, onde estão os seus associados? Né? Porque Krishna Varnanto, Vishnu Krishnan, Sangopangashta Parshadana. Ou seja, onde estão os associados de Mahaprabhu? Onde estão os seus parchadas? Onde estão... E aí eles pensaram, não, é a gente mesmo. É a gente. É a gente. E aí, nesse momento, aí Mahaprabhu começa a manifestar, né, a revelar as identidades deles também, né, um momento assim, muito especial. Então, Gadadra está ali presente, né, e ele também foi para sannyasi de Mahaprabhu. Então, Mahaprabhu, ele, quando tomou sannyasi, né, ele fez isso assim meio escondido. E, claro, quem sabia, Gadadra sabia, Nityananda sabia, Chandrasekhara sabia e Mukunda sabia. Os 4 que sabiam. São 4 que sabiam. Ninguém mais sabia. E Satimata, claro, que sabia também. Né? E ele foi. E Gadadra também vai junto com ele. Né? E aí também ele acompanhou Chaitanya Mahaprabhu a Jagannatha Puri, né? Quando Mahaprabhu foi para Jagannatha Puri, ele também estava ali. E também ele estava sempre nos passatempos, na limpeza do templo de Gundicha, ele também estava ali limpando, né? E depois que Mahaprabhu partiu, aqui está falando, Gadadra permaneceu 11 meses depois da partida dele, né? E aí foi quando ele ficou velhinho. Em 11 meses ficou velhinho mesmo. Né? Ele se encurvou, ficou bem assim, né? Claro, para tempo, né? Ok. Então, continuando aqui. Então ele ficou ali, né? Ele ficou 11 meses, mas ele ficou 11 meses. E qual foi o motivo que Gadadra permaneceu por 11 meses? Porque 11 meses, imagina, Mahaprabhu partiu. Ele ficou 11 meses ali, ele ficou esperando alguém. Não, não. Quem ele ficou esperando, será, hein? Srinivas. Né? Srinivas. Ele foi esperando Srinivas Acharya, que é Srinivas Acharya, porque Srinivas Acharya, ele quando ele decidiu, né, encontrar com Mahaprabhu, ele queria
estar com o Mahaprabhu. Quando ele já estava decidido para ir, aí ficou sabendo da notícia que o Mahaprabhu tinha partido. E aí mas aí ele acaba, para consolar Srinivas, Gadadhra permanece. E qual é a característica de Gadadhra? Gadadhra, ele gostava de ler algo para Mahaprabhu. O que ele lia para Mahaprabhu? Srimad Bhagavatam. E ele não lia Rasa Lila, nada disso. Ele lia Prahlada Charita e Durva Charita. Ou seja, ele lia passatempos de Prahlada e de Durva. E aí Sasana Maharaj fala, por que ele fazia isso? Para você entender que você vai ter problemas. Sasana Maharaj fala isso. Você vai ter problemas na sua vida, né? Você vai ter problemas e você... Talvez a sua família não queira que você seja devoto, né? Fala assim. Sasana Maharaj tem essa ponto de vista. Assim. E o que aconteceu? Aconteceu que Gadadhra ele lia, e quando ele lia o Bhagavata, ele chorava, né? Ele chorava, e o Bhagavata foi se desmanchando. Então, quando Srinivas chegou ali, o Gadadhra ia abraçar, no Bhakti na cara, descreve esses passatempos de uma forma muito linda, mas eles abraçando, aquela coisa toda, né? E tal. E aí, quando ele vai ler o Bhagavata, aí Srinivas fala assim, agora lê o Bhagavata para mim, né? Então ele começa a ler, né, sei lá, mas ele fala, apagou tudo. Não tinha Kindle na época, não tinha nada. Apagou o Bhagavata, ele falou, então é o seguinte, vai lá em Navadvip e traz outro Bhagavata. Aí eu vou ler para você. Aí ele foi lá. Quando ele foi lá, imagina, não tinha trem, não tinha carro, ele foi lá, pegou o Bhagavata, quando ele levou lá, Gadadhra tinha desaparecido. Srinivas, ele sofreu bem, assim. Imagina ele tá lá, né, bem ansioso, que Gadadhra ia ler o Bhagavatam para ele, quando chega, pum, Mahaprabhu já tinha desaparecido, Gadadhra também acaba desaparecendo, né? Isso, por que isso? Né? Porque ele foi instruído, né, para Jagannatha Puri, e quando chegou lá o livro estava vazio, né, que eu já falei isso mesmo, né? E teve a nova do então tá certinho, especulei isso mesmo. Porque a gente já sabe mais ou menos, né, falando, mas aqui tá o texto, pra gente conferir, né? Então Gadadhra havia abandonado esse mundo. Ele desapareceu em 1535, em lua escura, lua nova, né? A gente falou. Então aqui está falando do Kshetra Sannyas, que eu já falei também. A gente pode pular isso aqui. Final das contas, Mahaprabhu... Então tá. Então tá aqui. Em Jagannatha Puri nós encontramos o Mojo de Gadadhra, que mais lembra Rukmini Chandravali, né? Mais ou menos isso o tempo todo, praticamente, né? Ali também, em Jagannatha Puri, ele mostrou simpatia para Vallabha. Vallabha o iniciou na linhagem de Vallabha. Vallabhacharya, né? Aonde Chandravali toma uma proeminência importante, Chandravali, né? Então parece que para Sampradaya de Vallabhacharya, Vallabhacharya era aquele, né, que era considerado um patinho feio no meio de um monte de cisnes. Por quê? Porque ele, por exemplo, uma vez ele fez um comentário do Srimad Bhagavatam. Imagina, era um erudito, assim, tremendo, né? Então ele fez um comentário do Srimad Bhagavatam e foi levar lá para Mahaprabhu, né? E ele começa a falar assim, não, porque Krishna... Ele falou assim, ele vai falar Mahaprabhu assim, Krishna, o que significa Krishna? Krishna, Mahaprabhu falou assim, olha, que ele queria dar um monte de significados para o nome de Krishna, né? Muito erudito. Mahaprabhu falou, Krishna é o belo negão. Ele falou, chama Sunda, ele é o belo negão, a única coisa que eu sei é isso, não sei mais nada. E ele ficava assim, falou, nossa, ele não quer ouvir o meu comentário, né? Ele falou assim, não, mas aqui eu fiz um comentário do Bala, o Mahaprabhu falou, não, o Mahaprabhu não queria. Por quê? Porque Mahaprabhu já havia aceito um comentário de Sridhara Swami. Esse para ele era o comentário. E ele, como rejeitou Vallabhacharya, né? Rejeitou. Assim, e ele ficou assim, muito triste, né? Porque ele queria, né, conversar com Mahaprabhu. Imagina você faz um comentário, quer, né, mostrar, e aí Mahaprabhu não quer. E Gadadhra deu misericórdia para ele. Gadadhra deu misericórdia, deu um mantra para ele, iniciou ele, né, assim, de certa maneira, aí,
no Raga Marga, né? Balabhacharya também é aquele que está num passatempo famoso. Quem quiser fazer pergunta pode fazer, mas tem que fazer telepaticamente, porque Purusha está dormindo. Então, telepaticamente, façam as perguntas daí. Então, não tem problema. Então, o que aconteceu? Balabhacharya, ele, né? Porque você quer fazer perguntas. O cara está dormindo. Mas tudo bem. O Balabhacharya, ele é essa personalidade, o quê? Que vai lá conversar quando o Rupa Goswami estava escrevendo o Bhakti Rasamrita Sindhu, lembra? Desse passatempo, né? Ninguém lembra. Então ele está escrevendo o Bhakti Rasamrita Sindhu, e aí um comentário do Bhakti Rasamrita Sindhu, e Balabhacharya chega, começa a olhar o comentário, Diva Goswami está perto, aí Balabhacharya fala assim, não, mas tá uma coisa errada aqui esse negócio aqui, porque é Bhukti Mukti, Spriha, Javat, Pishyati, Rdit, Vartate. Ele fala, ele vê um verso assim, não, ele falou, como Bhukti Mukti pode ser bruxas? Na verdade, esse desejo de liberação é bom, ou seja, você buscar falou assim, né, a liberação e o desfrute faz parte da natureza, a arta, cama, falou assim, e o Goswami falou, não, legal, assim como ficou assim, né? E aí quando eles saem, Diva Goswami acompanha, né, o Acharya, né, era um dia muito quente, então ele foi ali no rio, né, eles foram se banhar, aí Diva Goswami fala assim, olha, o que o Gurudeva quis dizer não é isso não, ele falou que o desejo por Bhukti Mukti são como bruxas, mas não que Bhukti Mukti sejam bruxas, né, o Diva Goswami muito erudito, foi, derrotou ele assim, rapidinho. Aí ele volta lá, né, Balabhacharya fala, desculpa, Rupa Goswami, desculpa, vai, eu errei, assim, o seu discípulo muito erudito me explicou o que você queria dizer, me desculpa, assim. Aí Rupa Goswami ficou muito bravo, aí manda Diva Goswami embora, falando, você é muito orgulhoso, vai embora. Rejeita ele, né? Imagina por isso. Aí o Diva Goswami vai lá, ficar só, eles comiam só um... queria jejuar, até entrou numa cova lá, sei lá, onde no rio, Jamuna, lá, ficou numa cova lá, e queria morrer, não queria comer mais nada, assim, até foi quando Sanatana Goswami foi lá e deu misericórdia para ele, né? E falou, não, vamos lá, né, leva. Aí falou com o Rupa Goswami, depois tirou o Diva Goswami desse exílio, né? E aí Rupa Goswami perdoou a Diva Goswami, né? Bom. Então é isso. Então quando Gadadra bom, deixa eu ver aqui. Pode. É o Bhava. É o Bhava de Radharani que sobra. É como essas Amais explicam, como ele devastou o coração de Radharani, né? E o que sobra é o quê? É o Bhava de Radharani, entendeu? É o sentimento de Radharani, o que sobra. Ou seja, é uma situação assim muito debilitada, né, de Gadadra. Mas e qual Bhava? Todos os bhavas. Esse bhava, na verdade, esse bhava de querer, né, estar com Krishna, de Krishna estar longe, né, ou seja, ou mesmo de estar perto e estar longe ao mesmo tempo, que esse bhava que Radharani tem, né? Ou seja, ela está ali, é vizinha, mas ela é casada, e Krishna, ela quer estar com Krishna, mas essa intensidade de irada fica para Chaitanya Mahaprabhu. Ou seja, essa intensidade irada está representada em Gadadra, entende? Mahaprabhu está buscando, ele está buscando o quê? Ele está buscando Radha, ele está buscando o que Radha sente por ele, não é isso? Só que Gadadra tem o quê? Tem o Bhava ali, então por isso que Gadadra é como um auxiliar, né? Auxiliar de Chaitanya Mahaprabhu, né? Para esse passatempo. Né? Tá aí como contendo a Mahaprabhu. O Bhava é como se fosse... Bhava é como um sentimento que você tem. E esse sentimento reencarna, por exemplo, em Gadadra. Gadadra como falar, uma figura ontologicamente, uma figura teológica muito difícil de se entender, porque ele tem vários bhavas, entendeu? Vários sentimentos. Então, por isso que ele é considerado, né, muitas personalidades ao mesmo tempo, entende? Então, bhava é como um sentimento, né, por exemplo. Você tem um sentimento, você está cantando, você tem a fase de sadhana bhakti, que é a fase que você pratica, e essa fase você não tem sentimentos, assim. Por isso que a gente é durão. Assim. Você está em sadhana bhakti, você não tem sentimento, você está cantando, você não está sentindo nada, né? Você não sente um bhava. Às vezes você sente baba, você está babando.
tá cantando e tá babando, né? Aí você tá um baba, mas não é baba. Baba é diferente. Baba é sentimento, né? Então você não sente. Você não sente. Esse é Sadhana Bhakti, né? Mas depois tem a parte de Bhava Bhakti. Aí quando você tem Bhava Bhakti, você já sente. Aí você canta, seus cabelos do corpo se arrepiam. Aí você começa a cantar e quando você não consegue, né? Você começa a chorar o tempo todo. Isso é um bhava, entende? É a fase sadhana, onde você fica muito emocionado com tudo, entende? Isso são humores de seres de Vrindavan? Não, isso é como. Não, isso é para todo mundo, para toda entidade viva mesmo, entende? Que vai praticar o Bhakti, ela vai sentir isso, ou seja, ela vai praticar por muito tempo e o momento que ela não sente nada, entende? É uma conquista. É uma conquista, ou seja, na verdade é como um presente, né? Não é nem uma conquista, é Krishna tá lá. Praticou muito, agora você vai sentir alguma coisinha. Às vezes você sente alguma coisinha, né? Você tá lá e de repente você vê, sei lá, você se emociona. Gurudev! É um bhava. É um bhava, só que é um bhava abassa. É um falso bhava. Por quê? Porque você está tão emocionado, né, com Krishna, com Gurudeva, mas sai dali você já está fazendo um monte de besteira. Tá com inveja, tá com luxúria, na é verdade? Então o bhava, quando você tem bhava, você não tem inveja, você não tem luxúria. Entende? Já acabou isso. Já zerou. Não tem mais. Você não tem como você ter luxúria, nem inveja, nem ficar irritado com ninguém. Então, enquanto você não tem isso, você, né? Por isso que São Maharaj Prabhupada, que eu contei essa história várias vezes, mas, essa história, quando o cara lá, o indiano, está no templo de Inglaterra, né, rodando no chão, né, atrapalhando tá, o programa, imagina, gritando, e perguntam para o São Maharaj Prabhupada o que fazer, né, escreveram uma carta naquela época. O São Maharaj Prabhupada fala, chuta a cabeça dele. Se ele tiver bava, ele vai continuar. Se ele não tiver bava, ele vai levantar e ficar bravo com vocês. Entende? Então é mais ou menos isso. Então, bava é um sentimento que você vai ter. E Gurudeva, esse humor. Então, é que foi roubado dele, então ele não tem isso, né? Mas aí quando eu falei, quando lá na casa de Satimata, quando Gadadra, né, Mahaprabhu tá rasgando o peito e Gadadra vai, não faz isso. Aí é Lalita. Ele fala que é Lalita. Entende? Mas esse humor assim de contraria, porque Radha fica bravo o tempo todo, né? Fica bravo, ciumenta e tá, só confusão. Radha é só confusão, tipo uma coisa assim, né? Assim, se há sentido, né? Radha não aceita as coisas, né? Não aceita, né? E por exemplo, em Dwarka, Radha, quem representa Radha em Dwarka? Satyabhama. Ou seja, por exemplo, quando por exemplo, aí Narada Muni vai lá, acho que foi Narada Muni, você fala para Satyabhama. Olha, Krishna, ele trouxe uma flor para Rukmini, né? Uma champa, uma coisa assim, uma flor. Aí Satyabhama fica brava, né? Fica brava. Ela fala, então, porque Krishna trouxe do mundo espiritual, né? Ou seja, pelos celestiais, uma coisa assim. Acho que pelos celestiais. Uma flor para Rukmini. Então Satyabhama ficou tão brava que ela falou assim, não, vai lá, vamos lá agora, e vamos lá, eu também quero, tipo assim, uma coisa assim. Aí vai lá. Mas, aí olha assim, que vai dar uma flor, não, eu quero a árvore, tipo assim, né? Que traz, aí ele traz uma árvore lá do mundo, né, dos planetas celestiais, para Satyabhama, ela é brava. Aí já é Radha, entende? Ou seja, em Dwarka, Rukmini é predominante, né? Que é Chandrava. Mas aí esse humor, de alguma forma, ele vai, por exemplo, para Mahaprabhu, como que ele se manifesta no Gaura-lila? Em alguns momentos tem Gadadara, em alguns momentos. Como assim? Não entendo. Quando, por exemplo, Eu não sei dizer assim, ou seja, o que a gente sabe é isso, que Gadadara é sempre submisso, sempre, né, aceitando tudo, né, assim, sempre atrás, né, isso é Gadadara. Então, porque Radharani não pode se manifestar ali, né, ou seja, plenamente, né, senão atrapalharia tudo. Né? E ao mesmo tempo tem isso que Mahaprabhu é Radha também, ou seja, é Radha Krishna, Mahaprabhu, não é que é só, ou seja, Radha, é Krishna buscando Radha, né? Então isso diz que externamente é Radha, internamente é Krishna, sei lá, então é como
Não é tão fácil de entender, não. Ok, então aqui Mas aí tá falando, não significa que Gadadra Pandita é somente Rukmini, não Radha, né? Mas assim como Radha, ele também pode acomodar o humor de Rukmini, Lalita, Shakti, etc. Mas, claro, porque né, que Radha como é a Shakti primária, né? Então todas as golpes estão em Radha, né? Então por isso. Né? Então fala que Gadadra é uma encarnação de Radha e Lalita ao mesmo tempo, né? O Gauraga não deixa de pica, tá explicando isso. Então, quando Mahaprabhu em Nadia manifesta o Bhava de Radha, o que ele não faz todo o tempo, ele toma esse Bhava de Gadadra. Né? Gadadra toma a posição de Lalita. Novamente, em Pura, ele manifesta, isso se dá em Nova Dvip, né? Como eu falei. Né? E em Pura, ele manifesta o Bhava de Rukmini Chandravali. Então, ele está falando que é bem complexo mesmo. Né? Agora, claro, o que Gadadra representa é essa capacidade de fazer serviço. É uma oportunidade muito incrível, porque é Srimati Radharani. Se você quer servir a Krishna, você tem que servir a Srimati Radharani. Né? E, claro, e Srimati Radharani é representada pelo Guru também. Né? Então, o que Cesar Maharaj diz que Gadadra é uma pessoa estéril, ou seja, não produz nada, mas está ali simplesmente para conter os sentimentos, né, de Mahaprabhu, ou seja, e a essência é extraída de Gadadra Pandita também, isso que ele está explicando. Então isso, Krishna na forma de Mahaprabhu, ele tem extraído, né, o Bhava, a essência de Gadadra. E Gadadra fica como ele explica, eu já falei, como uma sombra, né, atrás de Chaitanya Mahaprabhu. E... Então esse sentimento de separação que assim que a gente, claro que Radharani ela está sofrendo muito com isso, né? Ou seja, quando Krishna vai embora, né? Radharani, e claro, a gente entende que Krishna não vai embora de Vrindavan, mas nesse passatempo que Krishna vai embora nessa lila, Radharani tá sofrendo muito, sofre muito, né? E Gadadra ele contém, como uma contenção para esse sofrimento. Né? Tá, aí agora ele vai contar desse passatempo de Pundarika Vidyanidhi, né? Pundarika Vidyanidhi, que é assim, que ele era Mahaprabhu tava em algum momento, né? Mahaprabhu ficava bap, 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 uma coisa assim, ficava assim, e bap significa como pai, né? Pai. E ele tava Pundarika bap, porque na realidade Pundarika Vidyanidhi, ele era uma pessoa assim, aparentemente ele era uma pessoa mundana, né? Mundana, né? Claro, mas ele era um grande devoto, né? Então se explica que ele é Vrishabhana, ou seja, se explica que ele é o pai de Srimati Radharani. E ele estava para chegar em Nova Dvip, ele estava para chegar, estava vindo, bom, não sei de onde, ele estava para chegar em Nova Dvip. E quando ele chega ali, ele aparentemente ele tinha um comportamento assim muito mundano. Ele usava charuto, né? Usava perfumes, óleos perfumados de massagem, uma coisa assim. Né? E Gadadhara Pandita, ele era Mukunda, que sempre foi muito amigo de Gadadhara Pandita, conhecia Pundarika Vidyanidhi. Então ele falou para Gadadhara Pandita: você quer conhecer um Vaishnava? E Gadadhara falou assim: claro, imagina, desde criancinha, eu sempre gostei de estar com os Vaishnavas, vamos lá. E quando ele foi, quando se aproximou de Pundarika Vidyanidhi, tá, Pundarika Vidyanidhi lá no seu narguilé, fumando charuto, e o pessoal fazendo massagem nele, uma coisa assim.
E quando o Gadara olha isso, uma pessoa assim toda perfumada, né, cabelos assim muito, né, alinhados, e Gadadra vê isso, o Gadadra faz uma cara assim, né, de desgosto, né, faz uma cara de desgosto mesmo. E quando ele faz essa cara de desgosto, né, é, aí Mukunda, né, já lendo a mente de Gadadra, vai lá e cita um verso, né, um verso do Bhagavad, né, a rouba aqui Yamstankalakuttam, esse verso, né, que Krishna, ele, ou seja, esse verso que Uddhava, né, ele fala para Krishna, ou seja, que na realidade ele fala assim, né, em quem mais a gente vai poder tomar refúgio a não ser Krishna, a não ser em você, Krishna. Porque imagina, a Putana queria matá-lo, né? Quando ele tinha 6 dias de idade, Putana queria matá-lo e untou veneno nos seios, e você colocou ela no mundo espiritual como sua mãe. Então, quem mais? A gente não tem esperança, é só em você mesmo que a gente vai tomar refúgio, né? E quando ele falou esse verso, Pundarik Vidani pulou, né? Caiu, assim, começou num êxtase, num bavo, numa coisa assim muito doida. E aí Gadara falou, nossa, eu cometi uma ofensa, e ele ficou assim muito assim, pensando o que eu fiz, né? Então ele se aproxima de Mahaprabhu e conta para Mahaprabhu tudo e fala assim, então será que eu poderia aceitar o mantra, né, dele, né? Será que ele podia me passar o Gayatri, né, uma coisa assim? Será que eu podia ouvir dele, né? E aí Mahaprabhu disse, sim, eu acho que é uma maneira muito boa de você eliminar essa... Ele só pensou mal, né? Não falou nada, só pensou mal. Então esse é o passatempo aqui que está falando. Se tem mais alguma coisa que a gente... Então, claro, nesse passatempo é uma maneira assim de você também... quer dizer, um ensinamento para a gente tomar cuidado. Às vezes a gente pode pensar mal de um devoto, ou seja, você pode julgar um devoto só pelas suas aparências, né? E isso pode ser algo muito maléfico para a nossa vida espiritual. A gente não deveria julgar nenhum devoto pelas simples aparências, né? Como fazemos para expiar isso antes que o karma venha? Então, justamente, por exemplo, porque existem várias maneiras, várias ofensas que você pode cometer em relação a um devoto. Você pode cometer uma ofensa mental a um devoto neófito, isso não é tão grave, né? Você pode cometer uma ofensa, por exemplo, física a um devoto superlativo. Isso já é um problema muito grave. Então vai depender de quem você ofende, como você ofende. Você comete ofensas, né, mentalmente, com palavras, e você comete ofensa com ações, né? Quando fala fisicamente, não quer dizer que você está dando paulado, não é só isso não. É que você faz alguma coisa para impedir o movimento do devoto. Então, realmente, isso é caracterizado uma ofensa, isso pode ser grave. Aí depende da sua... depende de quem você ofendeu. Por exemplo, você ofendeu um devoto mentalmente. Então você não precisa ficar assim, desculpa, eu pensei mal de você, vai ficar falando isso o tempo todo. Assim, tô brincando. Mas assim, você não precisa, por exemplo, você ofendeu mentalmente um devoto, você não precisa ir lá assim e pedir perdão para ele. Não é isso. Porque a mente nossa é muito doida, né? Mas mentalmente você precisa combater isso, entende? Se você ofendeu mentalmente um devoto, mentalmente você combate. Você fala assim, nossa, como ela é orgulhosa, essa mulher. Assim, nossa, que orgulhosa, vontade de pisar na cabeça dela. Assim, essa cobra venenosa, né? Você pensa assim, né? Aí de repente você fala assim, não. Aí mentalmente você fala, não. Ela é uma devotinha, Não é nada disso, não, ela é uma devotinha, ela tem devoção por Cristo, né? Você fica assim, né? Mentalmente, né? Mentalmente. Agora, verbalmente, você vai lá, de repente você começa a falar e discute, fala coisas ruins para o devoto, aí você se arrepende, vai lá, pede perdão. Assim, desculpa, realmente, né? Agora, se você comete ofensas fisicamente, assim, tipo, você faz alguma atitude que você impede o movimento de um Vaishnava, né? Como eu falei, não é só bater, não é só dar porrada, não. Você fez alguma coisa que você impediu que o devoto se movimente. Você, de repente, o devoto vinha para cá pregar, aí você fez um arranjo para ele não vir, fechou vindo a boom e tal, mudamos de lugar, endereço, né? Aí o devoto chega aqui, fica lá na rodoviária, não, mudou, uma coisa assim. Aí você tem que fisicamente, aí você faz serviço para o Vaishnava. Aí se você cometeu uma ofensa
física para o devoto, você vai lá, faz um serviço para ele, vai lá, faz serviço físico mesmo, para você acabar com essa ofensa. Agora a pergunta é, se você comete uma ofensa a um devoto, né, assim, e aí o devoto parte, ele vai embora, aí como você expia isso? Os discípulos. A poeira dos pés. Aí você vai expiar essa ofensa com o céu. Por exemplo, eu cometi uma ofensa com o Vaishnava, e aí ele foi embora, né? Foi embora, partiu para o museu. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá e tenho que servir aos discípulos desse Vaishnava, né? Fazer serviço para eles, de repente, sei lá, vamos publicar o livro do Vaishnava, uma coisa assim. Entendeu? Assim que se expia. Porque o santo nome ele não acaba com as ofensas quando você comete ofensas contra um Vaishnava. O santo nome ele é incapaz de. Entende? As outras ofensas, pode. E quando é o contrário? Quando o Vaishnava, que era para ser mais exemplo, falta de respeito. Não, um Vaishnava não vai fazer isso. Assim, ou seja, dificilmente quando é Vaishnava, tem que entender o que é um Vaishnava, né? O que é um Vaishnava. Se você sabe que um Vaishnava mesmo, dificilmente ele vai querer o mal das pessoas, raramente. Pode acontecer, pode. E aí quando acontece isso, você entende que Krishna mesmo vai te ajudar, entende? É tipo assim, se um Vaishnava vem e um Vaishnava faz uma coisa muito equivocada contra você e te prejudica, né? Assim, então você entende que Krishna ele vai atuar para você ser beneficiado. Mas um Vaishnava, dificilmente um Vaishnava vai fazer algo. Ele pode fazer assim, não intencionalmente. Pode ser que ele tome uma atitude e que essa atitude te prejudique de certa maneira, entende? Mas não é que um Vaishnava mesmo, ele não vai querer o mal. Ele é compassivo com todas as entidades vivas. Que é um Vaishnava, né? E é difícil encontrar Vaishnava, né? É tipo assim, é igual você entra lá para treinar karatê e de vez em quando aí sai um faixa preta, né? Assim, é difícil um faixa preta, né? Assim, 10º dan, uma coisa assim, né? Mas todo mundo tá treinando karatê lá, mas não é que todo mundo é faixa preta, entende? Por exemplo, quando você ofende um Vaishnava, você também ofende a poeira dos pés do lótus dos... Ou seja, você ofendeu um Vaishnava, aí automaticamente você está ofendendo os discípulos do Vaishnava também, entende? Então você precisa pedir perdão não somente para o Vaishnava, mas também pedir perdão para a poeira dos pés do lótus dos Vaishnava. Entende? Assim, tem que acomodar isso tudo. Falando do comportamento de Gadadhara, que ele é muito gentil, é doce. E, claro, está falando mais na infância, né? E que Mahaprabhu, né, Nimai, é sempre agressivo, né, provocador, né, tirano, tira sarro de todo mundo. Mahaprabhu é assim, né? E aí, bom, eu já contei isso, mas ele falou que Nimai se encontrava com Gadadhara, começava a discussão, né? Ele ficava brincando, assim, zombando, né, de Nimai, né, zombando de Gadadhara, e tentando obter uma reação dele, né? Assim, provocando ele, né? E aí Krishnadas Kaviraj Goswami foi ele que compara a posição de Gadadhara com Rukmini, né? Agora isso realmente é uma contradição, por quê, né? Porque diz que em Vrindavana, né, o coração está acima do intelecto, né, em Vrindavana, ou seja, e isso era como entender isso é um pouco difícil mesmo, né? Porque Rukmini é Chandravali, né? Chandravali é mais intelectual, né? Então, isso é uma certa contradição. Então, na posição primária, Vrindavan está em Radharani, claro, né? E na posição secundária está em Chandravali. Agora, quando é do Arca, eu falei, né? Isso inverte, né? Então, Satyabhama é o avatar de Radharani e Rukmini é o de Chandravali. Eu falei isso, né? Então, como pode Kaviraj Goswami, que é especialista em raça ontológica, comparar Gadadhara a Rukmini? Para isso, se dá um exemplo, né? Aí está falando, quando Cristo estava provocando Rukmini, eu contei esse passatempo que vai contar melhor, vamos ver aqui, né? Acho que esse passatempo. Em Dwarka, ele dizia, não estou realmente apto, isso, né, para ser seu marido, há tantos outros que estão mais qualificados, né? Eu não sou muito bom em muitos aspectos, né? Você errou de marido, né?
É, então, aí o que aconteceu com ela, né? Falou, você tinha que ter casado com o Shishupala, ele fica provocando o Rukmini. E aí ela, nesse momento, a temperatura corporal dela aumentou, ela começou a suar, né? Porque essa ideia para ela é intolerável, né? E ela não conseguia pensar nessa possibilidade, né, de separação, uma coisa assim. Então aí ela desmaia e Krishna revive a Rukmini. Ele fala, tô brincando, é brincadeirinha. Então por isso que Mahaprabhu está provocando Gadada, né? Então é por isso que Krishnadas Kaviraj Goswami vê Rukmini em Gadada. Bom, os passatempos de Madhura Rasa em Vrindavan estão aqui em seu aspecto Audária. Samaraj pensa, às vezes Goura e Gadada estão mostrando que são Radha e Krishna. E na mesma mão, às vezes Radha e Krishna estão mostrando que são Goura e Gadadra, dependendo da preferência do devoto. Né? A adoração de Goura Gadadra é uma dose dupla de Madhura Rasa. Né? Explicando, porque tem Mahaprabhu, né, que é Radha Krishna, e Gadadra, que é Radha. Né? E tem o Bhava de Radharani. Né? Então, externamente, como se alguém estivesse sido mordido por uma cobra, eles estão sangrando, eles parecem estar sofrendo até o enésimo grau, mas saboreando internamente alguns fluxos nectários peculiares desse suco. Ou seja, esse é o ponto focal do Gaura Lila. Né? Ou seja, é que externamente, porque quando você vê Mahaprabhu, né, você vê Gadada, você vê sofrimento, mas o Mahaprabhu está lá chorando, se descompondo, às vezes ele fica os seus membros, né, entram no seu próprio corpo, fica como uma tartaruga, e Gadadra também, né, ou seja, não sabe o que fazer, está sempre aí querendo, né, acompanhar Mahaprabhu, mas estão sempre esse sofrimento muito grande, externamente. Mas internamente eles estão assim, desfrutando muito, isso que ele quer dizer. Né? Então, na adoração de Gaura Gadada, às vezes um vislumbre vem como um relâmpago. Né? Assim é a Amavasya, né? Ou seja, a Amavasya é luz escura, então está tudo, né, fechado, né? O tempo fechado. Não tem luz, mas de repente vem um relâmpago e pum, ilumina tudo. Né? Isso que ele quer dizer. Quando mais ou menos o Sol e a Luz estão juntos, aparentemente lá há escuridão no céu. E há esse relâmpago. Né? Então, uma iluminação momentânea e então ela desaparece. Bhaktivinoda Thakur diz que isso que o deixa em uma posição de desejo, que é uma coisa boa para ansiar novamente esse tipo de revelação. Né? Ou seja, então se explica que é quando você está muito perto e ao mesmo tempo você não consegue obter essa coisa, né? Então você acaba o objeto do seu desejo e você está tão perto que isso cria um sentimento de angústia, de angústia externa, mas internamente você está muito ávido para desfrutar desse sentimento, né? Bom, os pés de loja de Gadadapani são um assunto tesouro. Ele residia no oceano de Vipralamba, nessa separação, que era manifestado por sua vida e alma. E o senhor Gauranga que tirou tudo dele. Né? É sempre isso, né? Você tirando de Gadadapani. Mahaprabhu estava sofrendo a separação de Krishna, seus sentimentos de separação eram tão intensos que às vezes seu corpo se alongava, às vezes retraía, eu falei, né? E às vezes suas juntas, né, se separavam, né? Assim Mahaprabhu, porque quando você olha Mahaprabhu, você fala, não quero ter isso não quero. O que ele está tendo eu não quero ter, porque realmente é muito feio, né? Assim, externamente, mas internamente é muito lindo, né? E Mahaprabhu ele era animado, né, por Gadadhara Pandit. Gadadhara Pandit em Jagannatha Puri que pregava para Mahaprabhu. O Gadadhara ia lá, Gadadhara ficava pregando para Mahaprabhu, né, como a gente já falou. Né? Então está explicando que quando a pessoa está sofrendo intensamente, o que ele faz? Ele fica cego por sua dor e não consegue decidir como encontrar um pouco de paz. Então ele bebe álcool, né? É aquela velha história, né? Tornei-me um ébrio na bebida, busco esquecer.
Aquela ingrata que um dia me abandonou. Vocês não lembram essa música, né? Não é, é antiguinha, lembra? Nelson Rodrigues, como é que não? Como é o nome dele? Ah, eu esqueci o autor da música. Bom, quem cantava essa música não esqueci. É Nelson Rodrigues. Enfim. É um cara famoso que cantava essa música. Mas é isso mesmo. Então é isso. Você tá lá amando, e ela vai embora, você pega bebe pra esquecer tudo. Né? Então, Gadada Pandita forneceu tal intoxicação para Mahaprabhu. Ele está explicando aqui, imagina. Então, Mahaprabhu Gadada era como intoxicante para Mahaprabhu. Né? E aliviando, avivando ele com tópicos intoxicantes do Srimad Bhagavatam. Né? Então, assim que ele serviu a Chaitanya Mahaprabhu com o seu coração. E como estavam os próprios sentimentos de separação de Gadada Pandita? Essa é a pergunta. Então ele está vendo o seu amado aí, Gauranga, aí na sua frente. Ele está vendo que ele está sofrendo tão intensamente que de vez em quando ele fica inconsciente. Né? Então todos os outros sintomas, né, de separação podem ser vistos em seu corpo. Então ele tinha suor, tremor, né, lágrimas, ele ficava atordoado, a cor corporal mudava, né, de Gadadri, né? Mas não tinha nada que ele podia fazer. Né? Então ele continuava na lamentação. Então Gadadri é sempre essa figura que tá assim, lamentando porque não consegue expressar todo o seu amor para Mahaprabhu. Não tinha como, né? Ou seja, era uma coisa assim muito, muito difícil mesmo. Né? Bom, sempre que Gadadra Pandita e o Bhagwan ficava tão louco com o sentimento de separação de Krishna, que suas lágrimas lavavam as letras da página. Né? A gente falou isso. Né? Então, quando Srinivas Acharya, né, ele veio até ele para estudar o Bhagavatam, Gadadra disse para ele: ó, meu querido filho, quando eu estava lendo o Bhagavatam para Mahaprabhu, todas as letras do meu livro foram lavadas, portanto agora não posso ler para você esse livro, não tem jeito. Por favor, encontre um livro em algum lugar. Mahaprabhu me instruiu no meu sonho, dizendo que você estava vindo, por isso eu esperei você. Né? Mas você precisa de um livro. Eu memorizei tudo isso, mas você também precisa de um livro. Né? Então, não é que Gadadra não podia, ele já tinha o Bhagavatam de cor, né, na cabeça dele. Só que ele falou, você precisa de um livro. Né? Então Gadadra Pandita adorou o Bhagavatam com as suas lágrimas. Né? E na realidade esse era o ingrediente, né, o que fazia, né, a adoração funcional eram as lágrimas, né, de Mahaprabhu. Por exemplo, como você vai adorar a deidade, você precisa do incenso, né, da mechinha de ghee, de uma flor, água, paninho, etc. Então quando você, ao adorar o Bhagavatam, que o Bhagavatam significa também Bhagavan, é Krishna na verdade, então o que ele usava eram as próprias lágrimas. Jai, Gadadra Pandita aqui. Jai. Jai. Ora Premanandi.